Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. O tema de hoje é um pedido de socorro que uma irmã em desespero enviou para nós. Ela está numa situação muito delicada. Ela é casada, mas acabou se envolvendo com outra pessoa dentro do casamento, né? E traiu o marido. E ela confessa: traí meu marido, mas me arrependi amargamente. Ela escreve bastante, não dá para a gente transcrever tudo no tema do nosso programa, mas ela deixa bem claro que se arrependeu, que parou com de encontrar outra pessoa, enfim, abandonou o pecado, mas não contou para o marido. E por quê? Entre outros motivos, porque ela quer continuar casada e ele é muito, muito ciumento e não vai aceitar essa situação pacificamente. Então ela ficou quieta. Só que o tempo passou e algo está incomodando muito a consciência dessa irmã. O fato de ela não ter revelado a verdade ao marido e se acertado com ele, mantém o pecado pendente diante de Deus? Afinal de contas, o Senhor Jesus Cristo disse que quando a gente traz a oferta ou quando a gente vai adorar, se a gente se lembra de que alguém tem algo contra nós, a gente precisa se acertar com a pessoa primeiro, né? Para depois apresentar a oferta. Aparentemente, essa passagem do Sermão do Monte indica que as nossas pendências com os nossos semelhantes interferem na nossa relação com Deus. E ela pergunta: se eu não me acertar com meu marido, se eu não confessar a verdade para ele, Deus vai me condenar? Eu vou para o inferno? Como é que fica essa minha situação? Essa é uma dúvida que muita gente tem. Quando uma das partes dentro do casamento, do namoro, do noivado, enfim, dentro de um compromisso, geralmente um compromisso romântico, quando uma das partes trai a outra, há necessidade de a parte traidora confessar para a parte traída, como inclusive prova do arrependimento que teve? Ou se ela se arrepender, abandonar a prática errada, isso já basta para se acertar com Deus, né? E a pessoa pode ocultar da outra parte a verdade. A gente precisa ponderar, né, que Jesus é a verdade. E como é que ele reage diante dessa situação? Por outro lado, dizer o que aconteceu quando já não está mais acontecendo nada vai beneficiar quem? Que benefício isso vai trazer para o casamento? Né? Se os erros já cessaram, a parte traída não está sabendo, não sofreu, vai passar a sofrer, eu não sei. É um assunto muito delicado, muito complicado, muita gente tem dúvidas a respeito, inclusive eu, e por isso nós pautamos para que você nos ajude a encontrar uma resposta para essa irmã. Está no ar o Vejam Só. Olá, com alegria começamos mais essa edição do programa Vejam Só, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade. Os nossos convidados de hoje para esse tema difícil, né, são a irmã Cristiane Santos, que é autora e autora de livros, conselheira de casais. Ela é membro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Madureira. Seja bem-vinda, irmã Cristiane. Paz e graça, tudo bem? Paz e graça, pastor. É um prazer voltar de novo aqui a esse programa tão maravilhoso. E a igreja que a senhora é membro fica onde? No centro de Guarulhos, na rua Nilo Peçanha, 158. Muito obrigado. Pastor Clementino. Obrigado pela presença da senhora. Obrigada. Do outro lado, temos o reverendo Antônio José Oliveira, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Paz e graça, reverendo. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, reverendo. Prazer estar aqui novamente, viu? E onde fica a igreja que o senhor pastoreia? Eu pastoreio a Igreja Presbiteriana em Americanópolis, que fica no bairro de Americanópolis, próximo à Avenida CUPC, uma travessa da CUPC, na rua Eva Osten, número 20. É quase divisa com Diadema, onde fica. Muito obrigado pela presença do senhor. Obrigado pelo convite. Seja bem-vindo. Vamos ver a matéria que o nosso querido Zeca preparou e que apresenta o dilema difícil que vamos enfrentar hoje. Temos que confessar os nossos pecados a Deus.
Mas muitos cristãos se perguntam se precisamos confessar aqueles contra os quais pecamos. Será que temos que dizer à pessoa ofendida que realmente sentimos muito? Pense junto comigo na seguinte possibilidade. Uma esposa traiu o marido, mas se arrependeu completamente. Porém, ela, pelo ciúme excessivo do esposo, não contou nada. Será que ela vai para o inferno? Podemos entender essa questão diante de duas possibilidades. Temos o perdão através de Cristo, ou além disso, precisamos também do perdão das outras pessoas. Vamos analisar 2 versículos sobre o tema no texto de 1 João. No capítulo 1, os versículos 7 e 9 dizem o seguinte: Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. No fim das contas, todo pecado é cometido contra Deus. A Bíblia enfatiza constantemente a nossa necessidade de confessar os pecados a Ele. Quanto à confissão de nossos pecados a outras pessoas, a Bíblia não dá nenhum comando direto. Somos advertidos muitas vezes a confessar nossos pecados ao Senhor. Isso quer dizer que nunca devemos buscar de outra pessoa? Os princípios bíblicos parecem ser: devemos buscar o perdão do Senhor por todos os pecados. Ele deseja a verdade no íntimo. Se o nosso relacionamento com o Senhor estiver certo, então os nossos relacionamentos com as outras pessoas também se alinharão. Aí nasce a seguinte questão: pecar contra alguém e não tentar corrigir a situação seria impensável? A extensão do pedido de desculpas por um pecado deve coincidir com a extensão do impacto desse pecado? Em outras palavras, devemos buscar o perdão de quem estava diretamente envolvido a fim de garantir a cura? Embora o perdão de Deus a nós não dependa da nossa confissão de pecados aos outros ou do perdão que eles dão, Deus nos chama a ser honestos e diretos com outras pessoas a respeito de nossas falhas, especialmente quando os nossos erros as envolvem. Feitas essas considerações, agora vamos para o nosso debate. Escolha o seu lado e prepare os argumentos. O Vejam Só de hoje já está no ar. Pois bem, irmãos, o tema de hoje é complicado, né? Envolve sentimentos, envolve expectativas, esperanças, direitos, doutrina, envolve tudo. Não vai ser nada fácil, mas a gente tem que responder para essa irmã o que ela deve fazer. Para isso, nós trouxemos a conselheira de casais e autora de livros a respeito do assunto, a irmã Cristiane Santos. Deixa eu mostrar um dos livros da irmã Cristiane. Para qual câmera mostra? A 1. Não desista, é isso? Não desista do seu casamento? Isso, não desista do seu casamento. É que a senhora não conhece meu cônjuge, né? Por isso que você fala assim, né? Então, por isso que eu escrevi o livro, para facilitar, ajudar o pessoal aí. Tá. Irmã Cristiane, ela é membro da Igreja Assembleia de Deus Ministério Madureira. Como que a senhora, na sua primeira fala, responderia para essa irmã que está desesperada? Então, se não há possibilidade desse marido, sei lá, descobrir a traição que ela cometeu há tempos atrás, por um vizinho, por um parente intrometido, se não tem meios nenhum dele descobrir, eu acho que ela tem que ficar em paz. Ela já confessou ao Senhor, o Senhor perdoou, né? Então ela fica em paz, seguir a vida dela, porque de repente contar para o esposo vai acarretar um problema muito grande, né? Uma separação, às vezes o casamento está tão bem, está indo tudo tão bem, tem filhos, né? Então, se não tem meios dele descobrir, aí um fofoqueiro aparecer aí no meio, ela fica em paz com Deus, se perdoe também e siga a vida, siga em frente.
Isso que a senhora recomenda para o pessoal? Então, cada caso é um caso, né? Existem situações que, se a pessoa, dependendo de como é o cônjuge, é uma conversa, né? Não vai talvez acarretar um problema de divórcio, separação. Então, não tem como a gente pegar o caso dessa irmã específico e fazer de todos os casos parecido dar a mesma solução. Existem casos que, se confessar, né, vai trazer, claro, algum transtorno, mas vai conseguir conciliar, né? No caso dela, se não tem meios dele descobrir por outros, eu acho que não tem por que contar, né? A Bíblia diz que o Senhor lança o nosso pecado no mar do esquecimento, e ela também tem que esquecer e seguir a vida. Tá bom. Essa foi a irmã Cristiane Santos, membro da Igreja Assembleia de Deus Ministério Madureira, conselheira de casais, autora de livros sobre casamento. Vamos ouvir agora a primeira fala do representante masculino, o reverendo Antônio José Oliveira. Ele é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil e pastoreia a IPB lá de Americanópolis, na divisa com Diadema. Reverendo, e o senhor, o que o senhor diria para ela? Em primeiro lugar, é uma situação complicada, né? Porque essa pergunta está sendo feita e nós não sabemos o que tem por trás de tudo isso. O panorama. Como é que está o casamento? O que aconteceu para que essa mulher tivesse esse tipo de comportamento? Sabemos que o marido é muito ciumento. A questão dessa mulher no problema, dentro da pergunta que foi colocada, sem conhecimento do pano de fundo, ou sem conhecimento do contexto, nós podemos colocar da seguinte forma. Em primeiro lugar, ela precisa entender acerca do perdão de Deus. Lá em 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então é toda. Então não existe a possibilidade de haver, né, ausência de perdão nesse caso, de maneira alguma. Outra coisa é que essa senhora ou essa esposa cometeu esse erro. Foi a primeira vez que ela fez? Foi a única vez que ela fez? Porque também a mesma carta de João, a primeira, diz que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Entretanto, no capítulo 2, verso 1, diz: escreva estas coisas para que, se pecares, tendo advogado junto ao Pai. Né? Então, a questão é, o pecado dela foi um acidente. Então, se o pecado dela foi um acidente, creio, segundo isso que nós estamos colocando aqui, que o perdão de Deus, na confissão de pecados, ele é pleno e não há nenhum risco no tocante à perda de salvação. Pelo menos é o que nós vemos na palavra de Deus. E outra coisa, o arrepender-se. O que significa a palavra arrepender-se? Arrepender-se nas Escrituras significa mudança de mente, né? Metanoia, no grego. Então, na verdade, se ela deslizou, se arrependeu e nunca mais cometeu esse pecado, creio que a confissão de pecados junto ao trono da graça do Senhor é suficiente para que ela venha a continuar tendo uma relação com Deus. Creio que não vai interferir, a não ser que esse tipo de relação que ela teve fora do casamento interfira na sua relação conjugal. Aí é uma outra questão. Bom, agora é sua vez aí de casa de se manifestar. Nós temos uma pergunta lá na nossa página no Facebook, facebook.com/programa Vejam Só. Vamos lá. Uma traição deve ser sempre confessada ao cônjuge ou somente a Deus já basta? Então você viu a pergunta, né? Uma traição deve ser sempre
confessado ao cônjuge. Se você acha que o cônjuge traído tem que sempre saber, a resposta é sim. Se você acha que depende ou que não precisa, é não, tá bom? Vamos ver qual vai ser o resultado no final do nosso programa. A gente vai ver o resultado parcial da nossa enquete. Anote o telefone da Academia Teológica da Graça de Deus. A Agrade está aguardando a sua ligação amanhã no horário comercial, tá bom? 0 operadora 11 3115 0819 3115 0819. Ligue, porque você pode falar assim, mas eu queria saber o que a Bíblia diz a respeito. O curso bíblico vai te ajudar. Você vai estudar a Bíblia inteira. Talvez você não tenha feito isso nenhuma vez na vida. Faça com a Agrade. Há mais de 600 endereços diferentes no Brasil inteiro para você estudar a Bíblia com a gente, tá? Academia Teológica da Graça de Deus Agrade. E além do curso bíblico, existem muitos outros cursos que a Agrade oferece. Inclusive de instrutores de Bíblia, né, de aconselhamento, principalmente formando pessoas que vão levar consolo a quem perdeu um ente querido, a quem está no hospital. Existem cursos ligados à filosofia, cursos ligados à história, cursos ligados à Bíblia, evidentemente, né, à teologia. Tem bastante opção. Nem todas em todas as filiais. Por isso é importante que você anote o telefone e ligue lá para se informar amanhã no horário comercial. Diga onde você mora que o pessoal já vai te orientar. 0 operadora 11 3115 0819. Tá bom? Antes de a gente voltar a tratar de traição, que assunto, né, chato, vamos falar de coisa boa. Vejam só quem assiste ao Vejam Só. Muito bom ter você conosco, a gente quer te conhecer. Faz a sua foto ou faça o seu vídeo, porque aí a gente fica ouvindo a tua voz também, saber o que você pensa, qual é a sua sugestão, tudo isso. As instruções estão no facebook.com/programa Vejam Só e tem presente. Quem mandar foto ou o vídeo, a gente vai concorrer ao sorteio de um livro, né? Um livro autografado e com dedicatória dos autores, o pastor Jamierson e o pastor Fabrício. Muito prazer, eu sou você. É um livro sobre coaching evangélico, tá bom? Vamos lá, a primeira foto de hoje é de Santana do Livramento, lá no Rio Grande do Sul. Matheus Maciel assiste ao Vejam Só. Obrigado, Matheus, pela sua audiência, que Deus te abençoe, ao povo lá do Rio Grande do Sul, terra boa. Aqui na capital paulista, nós temos a Rosa Mônica, né, que assiste ao programa e ganha também o convite para vir assistir a gravação ao vivo, já que ela mora na capital paulista e pode combinar os detalhes com o Rafael. Vamos lá, a próxima foto de hoje vem de Osasco, na Grande São Paulo, o Abdinego Vanderlei. Ele é nosso telespectador. Osasco fica bem pertinho da capital e fica valendo também o convite para ele vir assistir a gravação ao vivo aqui. Agora a gente vai para longe, lá na Paraíba, em Esperança, nós temos o João Vitor, né, que mora no estado da Paraíba, que eu ainda não conheço. Um grande abraço, João Vitor. Deus abençoe o povo paraibano. E muito bonito o nome da sua cidade, né? Esperança, que coisa linda. E a última foto de hoje vem de Curitiba, capital do Paraná e capital moral do Brasil, né? A Juliana Maricato e o marido Vanderlei Maricato assistem ao programa juntos. Hoje, esse programa aí que ela está assim, que ela tirou a foto, foi apresentado pelo Zeca, nosso parceirão. E hoje, né, um tema de casal, não sei aí como é que vai ser, né? Porque eu, sinceramente, não estou concordando com as opiniões dos meus convidados. Temos conosco a Cristiane Santos, que é palestrante, conselheira de casais e autora de livros sobre casamento. Cristiane Santos, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Madureira. Irmã, a senhora disse que se o marido não tiver como saber do que aconteceu, então para a irmã ficar em paz. No caso dela, porque ela confidenciou que o marido é ciumento, né? Ela deixou bem claro que talvez os ciúmes dele seja um problema muito sério. Tá. Então a pergunta que eu quero fazer é a seguinte. No caso da senhora,
Ou no caso da própria irmã, a senhora acha que ela gostaria que o conselheiro consultado dissesse, o marido traiu, mas ela não tem como saber, então que ele não abra a boca? Então, a mulher é um pouco diferente do homem, né? Sei. Não, até em questão de perdoar, viu, pastor? O homem, devido, acho que ao machismo, a cultura, tem um coração mais duro. Então, para o homem aceitar uma traição é muito mais difícil do que para uma mulher. Pela experiência que eu tenho, pregando nas igrejas, dando palestra para as mulheres. Tem mulheres que perdoam uma vez, perdoou duas, perdoou três, está perdoando ainda. Segue a vida perdoando. Agora, para o homem é mais difícil. Não, tá bom. Mas, na opinião da senhora, ela também gostaria de não saber se houve alguma traição da parte do marido, e a senhora também não gostaria, se seu marido... Então, talvez para ela, se ela soubesse da traição do marido, ela compreenderia melhor do que o marido dela, que já é ciumento, né? Por que ela compreenderia melhor? Porque a mulher tem um coração melhor, pastor, um coração mais doce. O senhor vai ouvir isso e vai ficar quieto? Mais sensível. Eu vou brincar aqui. Você não conhece a minha esposa. Eu tô brincando, tá? Então, eu acho que a mulher tem um coração mais sensível, ela pode demorar mais para perdoar, mas para o homem, às vezes, talvez é taxativo e acaba o casamento. É assim mesmo? Como eu disse, vai depender muito. Eu peguei um caso exatamente onde o marido confessou a sua traição porque havia prejuízo na relação. Então não teve como esconder. No caso, o marido traía. E houve um prejuízo na relação. Então, no caso dela, se houver prejuízo na relação, aí eu tenho que olhar para Tiago 5,16, que é confessar os pecados uns aos outros. Exatamente por que isso? Porque há um prejuízo na relação. Alguma coisa está acontecendo de errado na relação. Então, o que está acontecendo? O que houve? Agora, na pergunta não está dizendo que o marido é cristão. Não sei se ele é cristão. Porque se for cristão, ciumento, a Bíblia fala que o amor não arde em ciúmes, né? Mas aí é uma outra questão. Mas no caso, eu peguei uma vez uma questão no meu gabinete pastoral, que o marido confessou à esposa porque havia prejuízo na relação. Entendeu? Então, a questão foi essa, reverendo Heber. Tá, mas então se não houver prejuízo na relação e se ele não tiver como ficar sabendo, é melhor ela ficar quieta. Dentro da perspectiva de perdão, como foi colocado na pergunta, onde ela acha que Deus não irá perdoá-la, ela está equivocada. Deus, em Cristo, Ele perdoa todo o pecado. Mesmo não confessado por marido? Sim. Então, aí, vamos continuando com o senhor, depois eu vou ouvir a irmã. O texto que o Zeca colocou na matéria e o senhor recordou depois na sua fala, é 1 João 9. Se confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O texto não está dizendo para quem a gente tem que confessar o pecado. Não está dizendo, se confessar os nossos pecados apenas e exclusivamente para o Senhor, Ele não está dizendo isso. E os evangelhos, me parece, ensinam que a gente precisa se acertar com as pessoas com quem a gente se prejudicou, além de confessar o pecado a Deus. Trouxe a minha oferta ao altar, me lembrei que pisei na bola com alguém, preciso ir lá me acertar com essa pessoa, senão Deus não recebe minha oferta. Se alguém tem algo, que você se lembra, se alguém tem algo contra você, você vai lá, deixa a sua oferta, se acerta com a pessoa e vai lá e oferece. Então o marido não tem nada contra ela? Mas ele não sabe de nada. Como é que ele vai ter alguma coisa contra ela? Não é acumular 2 erros? Eu não encaro dessa maneira, eu encaro da seguinte forma. O texto de João diz que confessarmos os nossos pecados. E onde que nós temos que confessar? Para Deus. Ok? Ele está falando da relação nossa com Deus. Tanto é que ele mesmo disse, se dissermos que não temos pecado, nós mesmos nos enganamos. Ou seja, somos mentirosos. Mas o Tiago, João está falando que tem que confessar o pecado só para Deus? A relação está clara ali. A questão é de confessar o pecado para Deus. A questão é,
Se há um prejuízo, se existe um prejuízo para o outro, o terceiro, por exemplo, no caso, é que está invertido o caso, o marido confessou para a mulher, né? A mulher percebeu que havia alguma coisa errada na relação e ele percebeu o prejuízo que ele estava ocasionando à mulher na relação conjugal. Então ele confessou para ela. E ela perdoou? Olha, ela perdoou. E foi interessante porque ela perdoou, ela fez de tudo para o casamento dar certo, mas infelizmente, pela parte dele, o casamento ruiu. Bom, interessante, né? Mas ela perdoou, sim. A senhora tem dito que a mulher perdoa mais fácil e tudo? Sim. Então, que quando a mulher é traidora, melhor ela ficar quieta. Mas quando é o homem que é o sem vergonha, aí ele tem que confessar. Não, nem sempre também. Porque a senhora falou. Nem sempre, pastor, porque também, devido às minhas andanças, né, pelas igrejas, eu vi um caso que me chamou bastante atenção. Um senhor já estava casado há mais de 30 anos e ele estava na igreja e, de repente, veio um pregador e falou, olha, você tem que confessar todos os seus pecados, tempo não apaga pecado. Aquele pecado antigo que você cometeu lá atrás, você tem que confessar. Aí ele se lembrou que no comecinho do casamento, há mais de 30 anos atrás, ele tinha pisado na bola, né? E aí ele caiu na besteira de contar para a mulher. Chegou para a esposa e falou, olha, diante daquela mensagem que a gente ouviu na igreja, eu tenho que te contar uma coisa. Você lembra aquele dia? Era o nosso comecinho de casamento, a gente teve uma discussão, eu saí de casa. Então, eu cometi uma besteira. E depois de 30 e poucos anos, com filhos, com neto, a mulher falou, você me enganou, você me traiu. Ela ficou muito revoltada. Aquele casamento perfeito, lindo, os dois na igreja. Nossa, acabou em briga, em desconfiança e depois de 30 e poucos anos, ela se separou dele. Então, é muito triste, né? Dependendo da mulher, ela também, um deslize do homem, se ela for ciumenta, então, aí fica complicado. Então, pelo que eu estou entendendo, o grande problema da traição, além da traição em si, do pecado em si, é tornar isso conhecido do cônjuge traído. Vocês dois estão defendendo a ideia de que é melhor permanecer em silêncio e se acertar apenas com Deus. Inclusive a irmã, né? Usou 2 vezes a fala, se não tiver nenhum vizinho, nenhum parente fofoqueiro. Então, o problema da traição é o fofoqueiro, irmã? Então, o que acontece? Não é. É como o pastor comentou, falou muito bem, que todo pecado é perdoado por Deus, né? Quando você confessa e deixa, segundo a palavra de Deus, você realmente alcança misericórdia, né? Mas o adultério, a traição é uma mancha que muitas vezes, mesmo que a esposa perdoe a traição do marido, vamos supor, todo mundo comenta, fulano um dia fez coisa errada. Fica aquela mancha na pessoa que, por mais que Jesus perdoou, que a igreja perdoou, todo mundo perdoou, parece que é um pecado, assim, mais pecado do que os outros, né? Então, a traição é uma coisa muito terrível. E além do prejuízo que a pessoa sofre espiritual, de ter traído, de ter passado aquele trauma, você confessa também para o seu cônjuge, que talvez não vai ter a mesma compreensão que Jesus Cristo, perdoa tudo. É difícil, é complicado. Então, pode trazer um prejuízo ainda maior de uma separação. O senhor concorda com ela, Pedro? Eu concordo em parte, como eu disse. A pergunta está assim, eu traí meu marido e ele é muito ciumento. Eu pedi perdão para Deus, mas eu não estou convencida do perdão de Deus. Eu entendi assim a pergunta, pelo menos foi isso que eu... No caso interno, mas agora ampliando. Então, nos casos em que existe uma traição, o ideal, que a irmã está defendendo a ideia de que o ideal é manter a coisa em sigilo, não deixar o cônjuge traído ficar sabendo, porque aí só vai piorar a situação. Na pergunta, sim, porque o marido ele é ciumento. Ou seja, agora, por que ele é ciumento?
ele é ciumento porque isso é característica dele, ou aconteceu alguma coisa, ou ela já deu alguns indícios, ou ele tem algum problema em termos de ciúme, sentimento de ciúme. É uma questão tanto quanto complicada essa, assim, de responder da questão em si. Mas pelo que eu estou observando aí, dentro daquilo que a pergunta trata, eu acho que os dois são crentes, né? E aí isso me preocupa, essa questão do marido crente ciumento. Existe, claro, mas isso me preocupa. Agora, a questão do prejuízo, como eu insisto no prejuízo da relação, será que o prejuízo na relação não vai ser muito maior se ela vir a contar ao marido do que ela não contar ao marido? Então, aí o que está por trás dessa discussão e a verdade, como é que fica, né? Mas ela está mentindo? Não sei. Estou estudando lá com a minha igreja a armadura do cristão. Tá. Certo? E a primeira peça que o apóstolo Paulo descreve é a couraça da justiça. E por baixo da couraça, os soldados usavam uma manta, né? Uma proteção, porque a couraça machuca a pele, que ele chama de verdade, né? Então, cingindo-vos com a verdade e com a couraça da justiça. A justiça e a verdade caminham juntas. Na medida em que ela não manifesta a verdade, pode haver justiça, irmão? Então, pastor, se a gente se deparar com um casal amoroso, compreensivo, manso, convertido, né? Se ela chegar para o esposo e falar, então, ocorreu essa situação, eu me arrependi, eu te amo, você é o homem da minha vida, foi um deslize, né? O homem compreender, orarem juntos, se abraçarem, se reconciliarem, é o ideal. Seria uma bênção. A senhora está lendo, né? Muito romântico. Isso não existe. Existe, pastor. Tem tantas pessoas que perdoam. Assim, desse jeito que a senhora falou? Talvez não seja aquele perdão imediato, né? Vai ter um tempo para a pessoa... né, e digerindo aquela situação, né, aconselhamento pastoral, ajuda de amigos, de familiares, porque o ideal é haver a reconciliação. Aí todo mundo fica sabendo. A senhora acabou de falar que não pode, ninguém fica sabendo que é uma coisa. Então, mas aí de repente, nesse caso, se você chega ao extremo de ter que contar, olha... Mas só para uma pessoa, não tem que fazer reunião de... condomínio. Então, mas quando corre o risco de alguém estar sabendo, o bom é contar para o cônjuge, né? Então, irmã, não, eu acho que eu não me fiz claro. Contar para o cônjuge é uma coisa, agora recorrer à ajuda de Deus e o mundo é outra. Então, se precisar de uma intervenção pastoral, eu acho bom ter pessoas, conselheiros para ajudar aquele casal, porque lidar com a traição, talvez os dois não vão conseguir sozinhos. Então, eu sou muito de pedir socorro. Eu acho que se tiver uma pessoa de Deus ao seu lado para ajudar a aconselhar o casal, é muito bom. Bom, no Facebook, alguns telespectadores publicaram suas opiniões. O primeiro deles é o Matheus Henrique. Ele escreve o seguinte: o arrependimento verdadeiro é quando você assume as consequências dos erros cometidos, ainda que custe algo. Deve ser confessado a Deus e à pessoa afetada. O Matheus diz que esse é o verdadeiro sinal de arrependimento, né? Porque, reverendo, eu me arrependo, mas ninguém fica sabendo e eu poso de boazinha. Não é muito fácil, não? Eu não vejo tão fácil assim, como está acontecendo com essa senhora aí. Não é fácil porque o pecado deixa marcas, e marcas muito profundas. Eu posso, pela pergunta aí que foi enviada, essa mulher deve estar sofrendo demais. Para ela não deve ser nada fácil o que ela está passando. E ela está numa luta, né, consigo mesmo, no seu interior, muito difícil de superar. Essa mulher precisa, como a nossa irmã disse, essa mulher precisa de ajuda. Precisa alguém estar com ela para trabalhar com essa questão do perdão. E como eu disse, eu não estou promovendo aqui, eu quero deixar claro uma coisa, eu não estou promovendo aqui que as pessoas não devam falar a verdade, não é nada disso. Se eu estivesse fazendo isso, né,
Estaria totalmente errado. Essa não é a questão. A questão é a seguinte: já está tão difícil para ela, já está tão complicado para ela. Eu penso que se não há prejuízo na relação, que há um arrependimento, ela não fez mais, ok, ela siga a vida dela em frente, continue amando o marido dela e continue vivendo um casamento para a glória de Deus. Porque essa questão é uma questão extremamente presente em muitos relacionamentos. Não é só depois da fala de vocês dois, sabe o que vai acontecer? A senhora sabe, né? Pastor. Sim. A mulher vai orar pro marido que está assistindo lá. Vai perguntar, e aí? O marido vai olhar para a esposa e falar, ai. Como é que eu vou saber se você já não andou, né? Mas tem a confiança, né? O respeito, né, pastor? O tema, a questão, eu acho que principal... A senhora confia cegamente no seu esposo? Então, eu confio em Jesus Cristo. Tá, já respondeu. Tá bom. Obrigado. Pastor, todos nós somos propensos, né, a cair. Todos nós. Então, né? mas a senhora não gostaria de saber? Se ele caísse? Então, aí depende, né? Cada caso é um caso. Estou falando a senhora, Dona Cristiane Santos. Seria bom saber de tudo, né? A gente saber de tudo é muito bom. Ele contaria para a senhora se ele caísse? Eu acho que não, pastor. Tá bom. Eu acredito que não. Tudo bem. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos dar um tempo nesse tema. Nós temos um vídeo, quem que mandou o vídeo mesmo, Angélica? A Mara Rodrigues, de Sorocaba, no interior de São Paulo, mandou um vídeo, não sei o que ela está propondo aí. Vai ver que está reclamando, né? Vamos ver. Meu nome é Mara, eu sou de Sorocaba, São Paulo, e gostaria de sugerir como tema para o Vejam Só um debate sobre quem é Gog e quais seriam os territórios de Magog atualmente e quando se daria esse conflito. Também gostaria de sugerir o nome do pastor Vailate como um dos debatedores desse assunto. Desde já agradeço, um grande abraço a todos. Tá bom. Viu como fica bem melhor quando você grava o vídeo com o celular deitado? Fica bem bacana. Irmã, a gente está tentando pautar Gog e Magog, não é de hoje, faz tempo. O problema é encontrar debatedores que têm opiniões diferentes. Então, na verdade, o que a gente vai acabar fazendo para atender a senhora e todo mundo que vem pedindo, não sei se com o irmão Vailate, que eu não sei se escatologia é o forte dele, eu acho que não, mas a gente vai fazer uma entrevista com especialistas em escatologia para fazer as devidas identificações de Gog e Magog. Eu sei que tem a ver com Rússia, e por isso, por causa da Copa do Mundo, todo mundo está interessado e tal. Agora, por que tem que ser a Rússia? Porque eu comecei a aprender essas coisas na época da Guerra Fria, né? Então, os Estados Unidos, que é de onde vem a nossa teologia, já identificavam teve até um presidente que chamava a Rússia de Império do Mal. Eu não lembro quem era, né? Jimmy Carter não era, Bill Clinton não era, eu não lembro. Mas tinha um presidente americano que dizia a Rússia é o Império do Mal, né? E os pregadores identificavam a Rússia com Gog e Magog, né? Por causa do comunismo e tal. Só que o comunismo acabou. E agora? A Rússia continua sendo Gog e Magog? Por quê? É isso que a gente vai discutir aqui, tá bom? Um ósculo santo para a irmã, obrigado pela sua sugestão. E você siga o exemplo da irmã. Pega seu celular, deita, grava a sua opinião, sua sugestão e manda para a gente aqui no Vejam Só. Nós vamos para o intervalo, voltamos já. Um ósculo santo aí para a dona Eliana do Shopping do Povo, que nos nossos intervalos tem aí enriquecido a nossa bibliografia, né? E eu fiquei devendo o nome do presidente americano que chamava a Rússia de Império do Mal, foi Ronald Reagan, né? Desde a época dele, antes dele já havia toda essa tendência muito forte de classificar a Rússia como o Império do Mal e encontrar ganchos na Bíblia para isso. Gog e Magog tem a ver com isso? Por causa do comunismo ou por causa das escrituras? É isso que a gente vai discutir aqui, vai ser legal. Você vai acompanhando aí a nossa programação, o dia que chegar você vai tirar essa dúvida, tá bom? Vamos lá. O problema da dúvida de hoje é como responder a irmã que traiu o marido, se arrependeu
Ela escreveu uma longa carta, não cabe tudo aí, né? Então a gente resumiu bastante. Mas ela é cristã, ela traiu o marido, ela se arrependeu e não contou para ele porque ele é muito ciumento e a reação não ia ser nada boa e não ia fazer nada bem para o casamento. Já que ela abandonou o amante, né? Não tem mais a relação adulterina, e confessou para Deus e tal, só que a dúvida dela, ela tem que contar para o marido para que Deus a perdoe, para que a relação dela com Deus flua normalmente, ou ela mantém isso. É isso que a gente está discutindo aqui. E a Raquel Holmes, ela publicou no nosso Facebook a seguinte opinião: deve ser confessada. Deus não nos dá espírito de covardia. Precisamos assumir as consequências dos nossos erros, mesmo que confessar ao cônjuge traga mais problemas. Os nossos telespectadores estão discordando de vocês, irmã. Sim. Então, eu tenho dúvida se essa moça que escreveu, a Raquel, ela é casada, né? Por quê? Porque quando... Porque você quer que a senhora escolha as coisas do seu marido? Não, pastor, de maneira alguma. Foi o que a senhora disse agora. A senhora disse isso agora. Então, pastor, algo que eu aprendi no casamento, que eu preciso buscar de Deus muita sabedoria, né? Então, eu jamais contaria para o meu esposo, por exemplo, se alguém mexesse comigo na rua, né? Na época que a gente namorava, querendo atiçar os ciúmes do namorado, uma vez eu caí na besteira e contei, aquele moço ali mexeu comigo. Ele ficou muito bravo. Então, nisso eu falei, poxa vida, uma bobeira, né? Quase deu uma tragédia. Aí Deus me livre, alguém desconvertido. Aí eu chego e falo pro meu marido, fulano de tal se insinuou para mim. A pessoa tem família, tem esposa. Ixi, vai dar um conflito, um bafafá. Então tento resolver logo, né? Falar, eu mesma resolvo, me respeita, eu sou casada. Não vou contar pro meu marido, fulano de tal me olhou diferente. Então, existem coisas que a gente tem que ter muita prudência, né? E no caso dessa irmã, eu acredito que o maior problema dela é a culpa. Tá bom, vamos lá, tem uma pergunta que eu vou fazer para a senhora. Vamos supor que seu esposo trabalhe numa empresa onde ele tenha colegas e clientes. E que haja alguma colega e alguma cliente que se insinue para ele. Ele também não deve contar para a senhora ou a senhora ia querer saber? Então, pastor, eu acho que ele tem que resolver com ela. Então não precisa contar para a senhora? Não, de modo nenhum. Tá bom. Então, tudo bem. Tá bom. Ele tem que resolver com ela. Pelo menos a senhora foi coerente. Não. Né? Tá bom. Não, porque eu conheço mulheres que dizem, não vou falar porque só vai azedar meu casamento, meu marido tal, não sei o quê. Mas ela quer saber de tudo. Então, pastor, eu digo com propriedade porque o meu marido é comerciante. E ele trabalha com mulher o dia todo. Então, o meu casamento, graças a Deus, tem por base a confiança. Então, toda mulher que se insinua para o meu marido, é obrigação dele cair fora dela. Eu não vou ficar policiando isso. Tá bom, tudo bem. Não tem problema nenhum. Reverendo, vamos retomar a questão que o senhor levantou, eu já tinha anotado aqui, que é o seguinte, a irmã em tela diz que o marido é muito ciumento, né? Bom, eu não conheço nenhum cônjuge, muito menos marido, que aceitasse ouvir que a esposa traiu na boa. Certo? Não precisa nem ser ciumento. Ele não vai... A coisa vai ter problema. Vai ter problema, né? Agora, ela diz que ele é muito ciumento e o senhor mesmo levantou. Por que será que ele é assim? Isso. Considerando que ela já traiu o marido, será que ela não tem um comportamento um tanto quanto leviano que leva o marido a ficar tão inseguro assim? Ela não é confiável. Por isso que eu disse, a pergunta em si é algo, por exemplo, se aconteceu um acidente de percurso. Foi isso que eu coloquei na questão de, se não há prejuízo no relacionamento e ela está com esse sentimento de culpa muito forte, ficamos por ali, certo? É exatamente isso que eu estou falando pro irmão. Nesse caso que o irmão levantou, há sim um prejuízo no relacionamento. Ela já estava dando indícios a este homem de que alguma coisa estava errada no relacionamento. Opa, é um sinal isso. Então aí é uma questão de se acertar os dois. Aí eu concordo com o irmão, porque há um prejuízo no relacionamento. Ele está desconfiado de alguma coisa.
que está acontecendo alguma coisa. E ele está assim com a antena ligada. Opa, o que está acontecendo? O que está acontecendo? E ela está percebendo isso. Então, há um prejuízo no relacionamento. Aí sim, aí cabe exatamente chegar para o marido, sentar e, como aquilo diz em Tiago 5,16, confessai os pecados uns aos outros. E se ele reagir com explosão? É aí que vem a questão. O pecado, ele é perdoado, mas existem as consequências do pecado. É isso que muitas vezes não quer se pagar, a consequência do pecado. Então, por exemplo, na verdade, quando ocorre o pecado, que nem ela já está recebendo as consequências do pecado. Ela está com um sentimento de culpa, ela está com o coração ferido, ela está se sentindo extremamente mal com ela mesma. Então, isso é uma consequência do pecado, já está aí. Por isso que eu digo que o pecado deixa marcas profundas. Tá. Ou seja, então, nesse caso, reverendo Heber, aí sim, há um prejuízo na relação. Então, a coisa, ela é contumaz no comportamento dela. Provavelmente ela tenha ido até as últimas etapas Sim. uma única vez, com uma única pessoa, mas... Houve prejuízo no relacionamento. Um flerte, porque existem pessoas que precisam se sentir desejadas e atraentes por causa da autoestima, tanto homens quanto mulheres, né? E isso é que gera insegurança na outra parte. Sim, com certeza. E eu conheço relacionamentos em que o homem não tem a mais remota preocupação com a parceira. E ela é muito bonita, mas por causa do comportamento dela, não por causa do comportamento dos outros, né? Dos homens. Sim, verdade. Que vão ficar dando em cima, lógico. Sim. Mas isso não o preocupa, porque ele sabe que ela, como a senhora falou, sabe lidar muito bem com isso. Quando eu vejo relação de ciúme, assim, de uma forma um pouco fora do normal, nem sempre a culpa é do ciumento. Nem sempre a culpa é do da ciumento. outra parte, que provoca. Pode ser. Bom, estou falando demais aqui. Agora, então, vou pôr uma pimenta aqui. Uma pimenta que foi a minha diretora que passou para mim aqui na orelha. Provavelmente porque ela assiste novela, né? Porque eu estou sabendo que essa história está na novela também. A mulher engravidou do amante. Ai, misericórdia. Então, ela continua casada, o marido não sabe de nada e tal, igual lá na novela. Igual mais ou menos, né? Porque na novela... Deixa a novela para lá. A mulher engravidou do amante, certo? Engravidou do amante. Eu estou bem informado, sim. Né? Eu não assisto novela, até porque eu estou gravando, mas eu estou informado. Bom, a questão vamos lá. A mulher engravidou do amante, sabe que não é do marido, mas aí o marido é ultra ciumento, ela está super arrependida, não tem mais nada a ver com o pai da criança, não está mais encontrando com ele há 3 meses, né? Foi quando ela descobriu que estava grávida e tal. E aí? Nesse caso, teria que contar. Por quê? Uma criança envolvida, a criança que vai nascer não vai ter a cara do marido traído. Criança é tudo igual, tem cara de Não, joelho. E até porque eu acho que já tem uma criança, um dia vai vir à tona. Então, assim, nesse caso, ela vai ter que colher as consequências. Porque houve uma gravidez, não foi um namorico, uma coisinha assim. Foi algo que gerou uma criança. Pode ter prejuízo no futuro, né? Não tem compatibilidade, o sangue, sei lá, amanhã ou depois precisa fazer um transplante de medula. Aí o pai está totalmente descartado. Eu acho que aí é um abismo chamando outro abismo, eu acho que teria que contar sim. Só por causa do futuro? E a criança, né? A criança tem um pai que não é aquela pessoa que está, acho que sendo duplamente enganada, né? Foi traído lá atrás e tem um bebezinho que ele vai cuidar e não é nem filho dele. Mas vamos pensar. Se ela se arrependeu do pecado, abandonou a prática há meses, aí descobre que esse pecado gerou uma gravidez, igual o Davi, né? Se ela assume essa gravidez como sendo do pecado,
ela está retomando o vínculo obrigatoriamente com o pai da criança, porque ela vai ser a mãe, mas o outro é o pai, então vai retomar o vínculo, não é muito pior? Então, aí o caso da culpa, ela sempre vai olhar aquele bebezinho e falar, poxa, não é filho dele. Eu acho que aí... acabou o casamento, então? Então, se esse homem me perdoar, não seria maravilhoso? Reverendo. Como eu disse para o irmão, a Bíblia diz que o que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Então, essa é a questão. Se como ela houve a concepção de uma vida nessa traição, essa mulher, ela tem uma ligação com aquele que ele traiu. E aí é fatídico. Ela tem que colocar a coisa de pratos limpos. Ou seja, ela tem que abrir o jogo e dizer o que aconteceu, o que ela fez, o que aconteceu e como ela está. Tem que ser colocado de uma maneira muito clara. Porque aí sim, aí se ela não contar, aí está dentro daquilo que a palavra de Deus diz, que não mintais uns aos outros. Então, se ela não contar para o marido que ela concebeu uma criança de fruto de um relacionamento extraconjugal, ela está mentindo para o marido. E ela está vivendo na prática do pecado. Isso está errado. Então, ela tem que contar. Aí sim. Ela tem que assumir as consequências do ato dela, no sentido de que, não que se ela traiu, assim, um caso fortuito, mas nesse caso é algo extremamente, não só complicado, mas extremamente muito mais volumoso em termos daquilo que ela vai viver para o resto da vida. Maria Cândida Tenório da Silva, ela se manifestou pelo nosso Facebook e ela diz assim: tem que confessar para ficar em paz, independente de qualquer coisa, sem contar que nada fica oculto, sempre Deus revela. Verdade, pastora? Deus é o fofoqueiro que a senhora criticou no primeiro bloco? Então, Deus revela mesmo, não tem nada que fique em oculto. Mas, no caso específico que nós estamos discutindo, se não há meios de... Poxa vida, foi um deslize lá atrás, meu marido nunca vai saber para que eu vou mexer nisso. Deus já me perdoou, me arrependi, eu nunca mais vou cometer isso. Então... É mesmo? Claro, se ela realmente está convertida, convicta. Agora, se a pessoa está meio em cima do muro, aí confessa, assume logo que errou e tem que se converter mesmo. Tá. Reverendo. Não, deixa eu ler as outras opiniões, senão não dá tempo aqui. Okay. Vamos lá, o Adailson Marques da Silva, ele diz assim: um amigo traía a esposa e eu aconselhei que não praticasse mais esses erros e o alertei que não revelasse a esposa. Porém, ele deixou a amante e uns meses depois confessou a esposa. A moral da história, ela o deixou, portanto, deixe só a Deus. O que o Adailson está falando é que o marido traidor acabou confessando com a esposa e depois de ter abandonado a amante, ficou sem as duas, né? Foi isso que aconteceu. Acho eu, né? Flávio César da Silva: quem tem o Espírito Santo, se caso venha a dar brecha para traição, acho que deve contar sim para a esposa. Isso demonstra caráter, arrependimento. Agora, se não contar, é porque ama o pecado e vai continuar traindo. E aí, irmã? Então, o ideal é contar, pastor. O ideal é contar desde que, nesse caso específico, né? Porque, assim, a gente não tem como encobrir pecado, né? Nesse caso específico dessa moça aí, que o maior problema dela é lidar com a culpa. Poxa, eu errei, eu pequei. Se eu não contar para o meu marido, vou perder minha salvação. Né? Ela não vai perder a salvação, porque ela confessou ao Senhor, ela se arrependeu. E o marido talvez é ciumento, violento, né? Eles estão vivendo tão bem, está tudo perfeito. Aí eu vou contar uma coisa que ele nunca iria descobrir. Tá. Que eu já me arrependi. Reverendo, do ponto de vista masculino, vamos imaginar a seguinte situação. Ela conta para o marido, ou uma mulher em situação semelhante, conta para o marido, eles vão lá no seu gabinete, são da sua igreja, né, se acertam, o senhor aconselha, ora eles resolvem continuar o casamento. Amém. Ele andava meio distante, né? Porque o cônjuge, quando trai, nunca é por safadeza pura, né? Eu sou partidário de que não existe parte inocente em traição, tá? É verdade.
mas eu não sou conselheiro de casais, aliás, muito longe disso. Bom, aí eles se acertam. Não é verdade, reverendo, que uma das grandes dificuldades do homem vai ser na hora da intimidade, ficar pensando, mas será que ela está pensando em mim ou está lembrando do outro? O irmão tem razão. Nós não podemos anular essa possibilidade. Agora, a questão é como tratamos ou como nós, como cristãos, lidamos com essas coisas. Porque perdão é perdão. Perdão é algo que nós devemos levar em consideração aquilo que Jesus mesmo disse lá na parábola do credor compassivo. E o próprio texto anteriormente diz lá em Mateus 18, quantas vezes se deve perdoar o irmão? 7 vezes? Jesus falou não, 70 vezes 7. A questão é como nós lidamos com o perdão. O grande tema. Como lidamos com o perdão? Não é brincadeira, não. Exatamente. Agora, eu queria fazer só uma colocação aqui. Estamos falando da mulher. A mulher que trai tem que contar para o marido. Ou seja, um caso fortuito, né? Estou falando um caso fortuito. Jesus fala que um homem, quando olha para uma mulher com intenção impura, já adulterou no coração dela. O João Álvaro Oliveira Teles, ele publicou isso. Não esqueça das traições em pensamento. Conte tudo para o seu cônjuge. Tá doido, João? Reverendo Weber, eu sou professor universitário, uma universidade aqui de São Paulo. Esse último semestre que terminou, eu tinha nada mais, nada menos que 236 alunos. Desses 236 alunos, no meio existem homens e mulheres. E eu convivo com isso o dia inteiro. Então, a questão é a seguinte, nós precisamos aprender a lidar com essas coisas. É uma coisa interessante. E eu converso com a minha esposa, a gente tem uma relação muito aberta, eu e ela, assim, no sentido de conversar, falar, contar. Eu conto tudo que acontece comigo para ela, tudo que acontece comigo, eu conto para ela, exatamente por isso. Por a questão de que essa relação de confiança entre eu e minha esposa. Então, algumas coisas a gente precisa tomar cuidado. Por exemplo, na sala de aula eu não fico sozinho com a aluna. Se tem um pessoal fazendo prova e só tem uma aluna ou duas para terminar a prova, eu não fico sozinho na sala com a porta fechada. Eu fico com a porta aberta e fico na parte do corredor olhando para dentro da sala de aula, exatamente para evitar alguma coisa. Né? Isso, reverendo. Então, eu penso dessa maneira, né? Então, é a questão que o nosso irmão disse aí, é complicado. Já pensou? Ou seja, você contar tudo para sua mulher nesse sentido? Nesse sentido? Não, aí... Bom, a senhora não concorda aqui nem quando acontece, imagina no pensamento, né? Carlos Soares, na minha humilde opinião, não basta confessar somente a Deus, principalmente se já são casados. José Maria Souza, na hora certa, no momento certo, com oração, com humildade e arrependimento, com as palavras certas, sim. Ana Santana, quem ama pode trair, mas quem é fiel não trai. É uma decisão e não um sentimento ou uma emoção. Tá bom. Vamos lá. Nós conversamos sobre o assunto com a irmã Cristiane Santos, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Madureira, autora, inclusive, do livro Não Desista do Seu Casamento. Está aqui. E também com o reverendo Antônio José Oliveira, da Igreja Presbiteriana do Brasil, lá em Americanópolis. Quem quiser entrar em contato com esses dois irmãos, o contato está publicado no Facebook. Vamos ver o resultado da nossa enquete? Uma traição deve ser sempre confessada ao cônjuge ou somente a Deus já basta? 69% disseram que tem que confessar para o cônjuge. 31% disseram que não. Até o momento, 834 pessoas haviam se posicionado. A gente vai se encontrar no próximo Vejam Só. Até lá.